Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Então, vamos lá. Então, vamos retomar aqui, né, a resolução de alguns itens da análogos à lista, né? Então, eu vou apresentar aqui, apresentar uma janela. Pronto. Então, aqui está a nossa lista, né? Nós já trabalhamos até a questão 3. Vamos fazer da 4 para frente. Então, antes de começar a resolução, eu vou fazer uma ressalva aqui. Essa questão 5, ela ficou um pouco mal formulada, porque o ideal seria que o segundo lado da inequação, em todas elas, fosse positivo. Senão, não tem nem graça. Não tem nem o que fazer. Porque o módulo ele já tem essa propriedade de ser maior ou igual a zero. Então, no item A e no item B, a solução seria todos os reais. E do C para frente, né, C, D, E e F, a gente consideraria todos os reais menos as duas raízes que a gente encontrar. Então, eu vou deixar essa questão a critério de vocês. Se quiserem fazer, vocês fazem. Se quiserem deixar em branco, pode deixar. Eu não vou descontar nada, não. Pronto. Então, feita essa ressalva, então vamos para a questão 4. Né? Pessoal, então vamos começar aqui a resolução da questão 4. Então, a questão 4, ela pede para resolver inequação de segundo grau. Então, eu apresento 3 métodos. O primeiro método é esse aqui. O objetivo dele é... O objetivo não, o passo a passo dele é estudar o sinal da função do segundo grau, né, que a inequação apresenta. O segundo é fatorando o trinômio do segundo grau e usando inequação produto. E o terceiro é completando quadrados. Eu vou abordar o primeiro. Esse aqui eu já abordei em uma videoaula. Esse aqui eu não abordei. Não abordei. Mas, assim, não é obrigado a utilizar ele, não. Então, vamos seguir, né? Aqui. Então, usando o método de estudar o sinal da função, o que a gente precisa fazer? A gente precisa considerar isso aqui como uma função f de x, né? Que é a nossa função y igual a f de x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de definir a função, vou apagar aqui, antes de definir a função, é simplificar a equação. Eu dividi por menos 4. Aí, dividindo o primeiro termo aqui do polinômio por menos 4, vai ficar x², dividindo o segundo por menos 4 dá menos 2 vezes x, né? E dividindo o terceiro termo aqui, que é menos 4 por menos 4, dá 1. Pronto. Então, aqui agora eu vou chamar essa função de f de x. Então, isso é um f. Pronto. Então, minha função é essa aqui, viu? Minha função é essa. Então, vamos estudar o sinal dela. Primeira coisa que a gente tem que fazer é resolver a equação quadrática correspondente, né? Igual a zero, resolve a equação. Então, a gente usa a fórmula de Bhaskara. A gente vai precisar calcular o delta, né? Tá aqui embaixo. Então, o delta vai dar zero, porque quem é A, né? A é 1, que é quem acompanha o x². Quem é B? B é menos 2, né? Quem acompanha x, e o termo constante é C. Aí a gente ficou com b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes A vezes C. Pronto, então delta, zero. Aí o delta sendo zero, esse termo aqui vai desaparecer, então vai ficar só menos b sobre 2a, né? Pronto. B era menos 2, então ficou menos 2 sobre 2 vezes A era 1. Então, fazendo essa divisão aqui, vai ficar 2 dividido por 2, que dá 1. Pronto, então encontramos a única raiz, né, já que o delta é zero. Então, por fim, a gente analisa o sinal. A nossa função era essa aqui, ó. Tá lá em cima, né? Essa era a nossa função. Vou até voltar para vocês verem aqui, ó. É x² menos 2x mais 1. Pronto. Então, a gente
precisa observar o sinal de A para identificar se a concavidade da parábola é para baixo ou para cima, né? A parábola é o gráfico da função quadrática, e precisa do delta. O delta deu zero, né? Se o delta é zero, isso mostra que o gráfico só toca o eixo x uma vez, né? Até porque a gente só encontrou uma raiz. E as raízes são os pontos de interseção do gráfico com o eixo x. Então, fazendo só um rascunho aqui, né, do gráfico da função, né, sem colocar muitos detalhes, colocando apenas o eixo x e a parábola, né, tocando o eixo x aqui no ponto, aí a gente já pode fazer o estudo do sinal. A gente quer os valores maiores ou iguais a zero, né? Por quê? Porque a nossa inequação aqui, né, o sinal de desigualdade é maior ou igual. Então, quando é que o y é maior ou igual a zero? Quando os pontos do gráfico, né, da função estão acima do eixo x. Então, quando a gente olha para esse gráfico, a gente vê que o único local, né, o único ponto que não está acima do eixo x é a raiz. Mas, como inclui a igualdade, né, então a gente também vai incluir esse ponto aqui. Então, a solução nesse caso vai ser os reais, né, porque se eu pego antes da raiz, o gráfico está acima, antes do 1, né? O gráfico está acima do eixo x, então é positivo. Se eu pego depois, também é positivo. E se eu pego na raiz, é zero, mas a equação aceita, né, a igualdade aqui, inclui, né? Pronto. Então, portanto, a solução é os reais, né? Nesse caso aqui. Pronto, terminei o exemplo A. Agora vamos para o exemplo B. O exemplo B, a gente tem essa inequação. Novamente, a gente verifica se pode simplificar. E a gente pode dividir por 2, né? Então, dividindo por 2, esse termo aqui, né, vai ficar 2x quadrado. Dividindo esse, fica 5x. E dividindo o próximo, que é o termo constante, dá 3. E a desigualdade que a gente quer é menor que zero. Então, a gente pode agora usar a fórmula de Bhaskara, né? Antes disso, deixa eu só fazer definir a minha função aqui, né? Essa é a minha função, né? Que é f de x, né? Que é o meu y. Pronto, y igual a f de x. Então, resolvendo a equação quadrática, então precisa do delta. Então, o delta é b ao quadrado, que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 3. Fazendo a conta, a gente chegou no delta igual a 1. Delta igual a 1. Pronto. Então, o delta positivo indica que são duas raízes, e a gente vai chegar exatamente nas duas. Então, está aqui todo o cálculozinho, né? A fórmula, né? Substituindo. Essa raiz aqui vai dar exatamente 1, né? Aí aqui eu tenho essa expressão. Quando eu considero menos, eu vou ter uma raiz. Geralmente eu considero menos como sendo a primeira que eu faço o cálculo, mas isso não é obrigatório. E depois, usando mais, eu chego nessa raiz aqui. Simplificando, né, por 2, né? Eu obtenho na primeira raiz aqui menos 3 sobre 2 e fazendo o cálculo aqui, menos 4 dividido por 4, vai dar 1. Então chegou nas duas raízes, são os pontos onde o gráfico toca o eixo x. Aí, a gente agora vai fazer o estudo do sinal, né? Então eu coloquei a observaçãozinha aqui. Então A positivo com cavidade voltada para cima e delta positivo, o gráfico, são duas raízes. O gráfico toca o eixo x em 2 pontos. Pronto. Então aqui novamente está um rascunhozinho do gráfico, né? Sem muitos detalhes. Aqui é o eixo x, as duas raízes, né? Com cavidade voltada para cima. Pronto. Antes da primeira raiz, né? Os pontos do gráfico estão acima do eixo x, né? Então, o sinal é positivo. Entre as duas raízes, o gráfico está abaixo, aí o sinal é negativo e depois volta a ser positivo. A gente tem que observar qual a desigualdade que a gente quer. A gente quer menor que zero, né? Menor que zero é os pontos que estão abaixo do eixo x. Então, a gente vai ficar com esse intervalo do meio aqui, né? O que interessa para a gente é esse intervalozinho do meio, aqui, ó.
Pronto. Só ter cuidado com um detalhe. Se inclui ou não inclui, né, os pontos, as raízes, né? No caso lá, como a desigualdade era só menor, né, não tinha o igual, aí a gente não vai incluir. Então, se não vai incluir, a gente coloca bolinha aberta, né? Então, bolinha aberta. Não vai incluir. Então, qual é o intervalo que vai definir? Né? O intervalo aberto, né? De menos 3 sobre 2 até menos 1. Intervalo limitado. Terminei a questão 4, né? Bem, vamos fazer agora a questão 6, pessoal. Bem, a questão 6 é uma questão de fatorar. Eu pedi a decomposição em fatores primos, é a mesma coisa que fatorar um número inteiro. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui o número 128. Então, como vocês estão vendo aqui, o que eu fiz foi, primeiro, coloquei o número 128 aqui do lado esquerdo e coloquei o número 2 aqui do lado direito. Por que o número 2? Porque a gente começa, né, a gente vai dividir pelos números primos, né, que são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17, que mais? 19, né? 17, 19 e reticências. A sequência é infinita, a sequência de números primos. Então a gente começa analisando se ele é divisível por 2. Então divide. 128 dividido por 2 dá 64. Beleza. Aí a gente agora vai analisar o 64. 64 dividido por 2. Coloca de novo aqui. Dá para dividir? Dá, então divide. Se não desse, a gente tentaria o 3. Aí deu 32. Aí 32 dividido por 2. Dá para dividir? Dá. Então coloco o 2 aqui. Se não, procurar o 3. Então dividindo por 2 dá 16, né? Aí agora a gente vai dividir 16 por 2, né? Se for possível. É possível, então coloco 2 aqui. 16 dividido por 2 dá 8. 8 ainda dá para dividir por 2? Dá 2. Então divide. Aí dá 4. 4 dá para dividir por 2? Dá. Então divide. Aí deu 2. 2 dividido por 2 dá 1. Pronto. Então chegou no 1, terminou. Aí agora é só a gente contar, né? Quantos fatores 2 apareceu, né? Do lado direito aqui, né? Porque só apareceu 2. Se tivesse outro fator, a gente vai ver um exemplo já já. Então ficou 2 elevado a 7. Por quê? 7 fatores, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Final do item A. Agora vamos fazer uma nova questão. Então o número é 5.000. Então eu pego 5.000, né? E tento dividir por 2, né? 2, 3, 5, 7 e assim vai. Então, 5.000 dividido por 2 dá 2.500. Né? Então, fiz essa primeira divisão aqui. Então, deu 2.500. 2.500 dá para dividir por 2? Dá. Então, divide e dá 1.250. 1.250 dá para dividir por 2? Dá. Dá 625. Aí, 625 dá para dividir por 2? Não, porque é ímpar, né? Então, já trabalhei com 2, agora eu vou tentar o 3. Dá para dividir por 3? Aí eu tenho que somar os algarismos que formam o número 625. Dá quanto? 6 mais 2, 8, mais 5, 13. Aí verifico se o resultado é divisível por 3. 3 é divisível por 3? Não, né? Porque quando eu divido por 3, sobra 1, né? No resto dá 4 vezes 3, dá 12, mais 1, 13. Então não é divisível por 2. Então 3 cai fora. Aí agora eu divido por 5. Dá para dividir? Dá. Por quê? Porque terminou em 5. Se terminar em 0 ou 5, aí divide. Então, 625 dividido por 5 dá 125. Aí dá para dividir por 5 ainda? Dá. Aí dá 25, a divisão. Quando divide de novo, dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, terminou. Aí agora, o que a gente faz? Conta, né?
os fatores que apareceram aqui do lado direito, né? Então, ficou 2 aparecendo 3 vezes e 5 aparecendo 4 vezes. Aí a resposta é essa aqui, ó. 2 elevado a 3 multiplicado por 5 elevado a 4. Por quê? Ó, 2 apareceu 3 vezes, então o 3 vai ficar no expoente, vezes, né? Aí o próximo fator, 5, que aparece 4 vezes, então fica elevado a 4. Pessoal, então vamos para a questão 7. A questão 7 é uma questão de simplificar radicais. Eu apresento aqui 2 etapas para a gente resolver essa questão. Então, a primeira etapa, está aqui, é fatorar o radicando. E a segunda etapa é simplificar, né, a fatoração que a gente obteve, né, a raiz enésima, usando as propriedades de raiz. Então, o primeiro exemplo é raiz cúbica de 10.000. Então, a primeira etapa é fatorar, né? Então, bem parecido com a anterior, né? Eu já tinha fatorado 10.000, então, eu já tinha fatorado 5.000 no exemplo anterior, né? Então, quando eu divido 10.000 por 2, é 5.000, o resto é tudo igual, então eu vou um pouco mais rápido aqui. Então, a gente chegou nessa fatoração aqui. 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Pronto. Então, terminei a primeira etapa. Agora a gente vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, a gente vai simplificar a minha raiz. Então, eu obtive, né, que 10.000 é 2 a quarta vezes 5 a quarta. Tá? A primeira coisa que eu fiz foi substituir aqui. Logo na sequência, o que eu faço? Eu pego aqui, observe que eu tenho um produto, né, no meu radicando, então eu separo a minha raiz no produto, né, da raiz cúbica da primeira potência aqui, multiplicando a raiz cúbica da segunda potência, e chego nisso aqui. Logo a seguir, o que eu posso fazer? Eu posso separar, né, reescrever, né, cada potência que a gente obteve aqui no passo anterior como um produto de 2 potências, onde o expoente da primeira é um múltiplo do meu índice, né? No caso aqui, quem são os múltiplos que eu poderia considerar, né? Múltiplos de 3, né? Múltiplos de 3 são 3, né? 6, 9, 12 e assim vai, né, pessoal? Sequência infinita. Então eu vou considerar nessa sequência o que tiver mais próximo de 4, né? Que é 3, né? Mas assim, não é o único jeito de fazer não, viu, pessoal? A gente poderia, por exemplo, dividir 4, né, por 3, né? Quando eu divido 4 por 3, dá 1. 1 vezes 3, 3, sobra 1. Então vai ficar 2 elevado a 3 elevado a esse 1 que eu obtive no quociente e vezes 2 elevado ao meu resto aqui, que é 1. Pronto. Só que eu fiz direto porque era muito simples, né? Pronto. Então, o que a gente obteve? 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 1, só que eu já coloquei separado, né? Já separei em 2 raízes. Analogamente aqui, né? A mesma coisa, só que no lugar de 2 é um 5. Então, dando sequência, quando eu calculo, pessoal, aqui, eu posso cancelar aqui o 3 com 3. Então, vai ficar só 2, né? E essa outra eu não tenho que fazer, a não ser repetir. Mesma coisa aqui, né? Quando cancela o primeiro fator, vai dar 5. Por fim, a única coisa que eu posso fazer é multiplicar, né, o 2 pelo 5 e juntar essa raiz aqui, já que o índice é igual, né? Posso juntar. Eu multiplico também o 2 pelo 5. Terminou aqui, viu, pessoal? Então, era esse o exemplo que eu queria fazer da questão 7. Agora vamos para a questão 8. A questão 8 é uma subtração de frações, ou uma soma, ou uma divisão, ou uma multiplicação. A primeira é uma subtração. Então, a gente faz o quê? A gente multiplica os denominadores e bota no denominador. E aqui no numerador, o que a gente faz?
a gente faz a multiplicação cruzada. Então, vai ficar 15 vezes 14, aí menos, né, que é a operação que eu estou realizando, esse outro produto aqui. Então, agora é só fazer as contas. Quanto é que dá, né? 15 vezes 14, dá 210. Claro, né, que eu fiz a conta antes. E 8 vezes 19 dá 152. E 8 vezes 14 dá 112. Então, só falta subtrair, né? 210 menos 152. E, por fim, a gente pode simplificar, né? Então, eu vou dividir por 2. Aqui ficou ruim. Dividir por 2 e dividir por 2, né? Agora, pessoal, vamos fazer mais uma questão. A questão item K, né? Que é uma multiplicação de frações. Então, é simples. É só multiplicar numerador com numerador, né? E denominador com denominador. Multiplica. Então, fica 18 vezes 3 sobre 16 vezes 6. Fazendo as contas, deu esse número aqui. Aí a gente continua, né, da seguinte forma, simplificando. Eu coloquei 6 aqui, direto. Poderia dividir por 2, depois dividir por 3, mas eu coloquei direto. Aí como é que eu sei que é 6? Porque 6 é o máximo divisor comum desses dois números, né, 234 e 96. Aí aqui está o método para calcular o MDC, né, desses dois números. Então a gente fatora, coloca eles dois lado a lado, né, e vai dividindo, né, na sequência dos números primos, né. Divide primeiro por 2 se for possível, né, aí vai dividindo, aí divide por 3, né, se for possível, se não for, divide por 5, se não for, divide por 7 e assim vai. Por 11, 13, 17 e 19. No caso aqui, né, observe que tem alguns números que estão circulados. Por quê? Porque, por exemplo, aqui na primeira linha, né, o 2 ele divide tanto o 234 quanto o 96. Todos os dois são pares. Mas na segunda, o 2 não está circulado, né? Aí por quê? Porque o 2 só divide um número, né? O 2 não divide o outro. Então a gente só vai circular quando o fator dividir todos os dois, né? Se tivesse 3 números, a gente ia circular se dividisse os 3. Aqui não circula porque só divide o segundo, aqui também só divide o segundo e aqui também. Agora, aqui, ó, vamos ver. 6 divide 2, ou melhor, 2 divide 6, divide. 2 é um divisor de 6. Agora, não divide 117, então não circula. Era isso que eu queria mostrar, pessoal. O 3. 3 divide 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. E também divide 117, né? Por quê? Porque a soma 1 mais 7 dá 9, né? E 9 é um múltiplo de 3. Pronto. Aí os próximos não tem mais o que fazer não, né? Só é fatorar o 39, mas como a gente já chegou no 1, né? Nessa segunda coluna, então os fatores que eu obtiver aqui não vão dividir ao mesmo tempo os dois, né? Só divide o 39, o 13, até parar. Aí, agora o que a gente faz? Na hora de calcular o MDC, né? A gente considera só os que a gente circulou, que foi o 2 e o 3. Aí o produto deu 6. Por isso que eu já coloquei direto, né, aqui. Aí, essa fração aqui já é a fração simplificada. Pronto. Terminou o item. Agora vem divisão. Como é que a gente faz divisão de frações? Repete a primeira, ó, repetir a primeira, e a gente multiplica, né, pelo inverso da segunda. Então é só inverter, né? O que é denominador, né, na fração inversa vai para o numerador, e o que é numerador na fração original, quando for fazer a fração inversa, ela vai para o denominador. O resto é análogo, é só multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. E simplificar, né? Dividir por 5, cheguei nessa fração aí. Terminei a questão, vamos para a questão 9.
A questão 9, pessoal, a única coisa que eu quero é que vocês usem a propriedade de potência, só para treinar mesmo. Então tem duas formas, ou eu faço dessa maneira, ou eu faço dessa outra maneira, que é multiplicar dentro, né? E a gente chega nessa outra expressão. Não é para desenvolver, a não ser que vocês queiram fazer conta. Mas para mim, parando aqui, já está bom. Questão K. 10K. Pronto, a gente está na questão 10 agora. A questão anterior era 9, né? Agora a gente vai para 10. Então, na questão 10, a gente vai ter que simplificar essas expressões. Essas expressões, né, que eu dei para vocês aqui. Então, como é que a gente faz? Tem que trabalhar com as propriedades de potência. Então, eu tenho uma divisão, né? Aqui uma fração, onde o numerador é uma potência de um produto de potências. E o denominador também é uma potência de um produto de potências. Então, aqui, o que a gente vai fazer é, primeiro, né, usar a propriedade de que uma potência de um produto é o produto das potências. Aqui eu fiz direto, não fiz não. Eu multipliquei os 5, o primeiro fator vai ficar 5, né, elevado ao produto dos dois expoentes, 9 vezes 6, né? Pronto, e o próximo fator, a base vai ser 11, né? Tá aqui, ó. E expoente, o expoente vai ficar o produto de 5 por 6, né? Tá aqui. Embaixo, pessoal, a mesma coisa, né? Embaixo, eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, isso vai dar o primeiro fator. E no segundo fator, né? A base é 11 e eu multiplico os expoentes. Pronto, o resto é bem tranquilo. Então, a gente faz a conta, né? 9 vezes 6 dá 54, 5 vezes 6 dá 30, 3 vezes 8, 24 e 5 vezes 8 dá 40. A única coisa que a gente pode observar agora é que a gente tem duas potências com a base comum, né? Então a gente pode usar a propriedade de potência. E as outras a gente repete. Então vai ficar o quê? Eu repito essa potência, né? Elas estão aqui. E agora a gente vai fazer uma divisão de potências. Então repete a base e subtrai os expoentes, né? Quem vem primeiro é o expoente do numerador. Então fica 30 menos 40, que dá menos 10. Pronto. Então, por mim, termina aqui, viu? É isso que eu quero. Pronto. Terminamos, pessoal, a resolução de exemplos. Né? Então, eu vou terminar o vídeo aqui. Bons estudos e a gente vai